Então eu anotei cada coisa, né? Então pode acontecer, mas aquilo que Deus me falou vai ser falado. Amém? Vou fazer mais uma oração para a gente consagrar a palavra. Sem a mão nessa posição. Simbolicamente na posição de receber. Feche seus olhos. Se concentre agora em Deus. Se possível, eu não sei o tamanho do seu problema, daquilo que está te cercando, mas que você possa colocar pelo menos este momento de canto, ou melhor, apresente a Deus. Diga a Deus, eu vim aqui para escutar aquilo que o Senhor tem para falar. Esse foi o meu motivo de eu sair da minha casa. Amém? Em nome de Jesus, tudo que nós conversamos, Senhor, na minha casa, no meu íntimo com o Senhor, seja ministrado nesse momento. Eu creio, ó Pai, que tudo que nós vamos conversar não partiu de mim, e sim do Senhor. Pai, eu me coloco como mensageiro do Rei esta noite. Me coloco na posição de trazer uma carta enviada pelo Senhor neste lugar, ó Pai. Que eu não seja um fator limitador, que as minhas emoções, Senhor, minha parte humana, os meus problemas, as minhas limitações não sejam um empecilho para o agir do Seu Espírito Santo. Eu consagro este lugar aos Teus pés, que a Sua autoridade reina sobre este lugar. Apenas anjos e o Seu Espírito Santo estão estabelecidos neste lugar, ó Pai. No nome do Teu Filho Jesus, nós não aceitamos nada externo interferindo na Tua casa, Pai. Consagro os meus lábios, as minhas palavras e os meus ouvidos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, então após eu ficar nessa dúvida, né? Nossa, trazer uma palavra de Deus, da parte de Deus. Então eu cheguei para Deus e falei assim, essa foi a minha oração. Falei, Deus, eu não tenho capacidade nenhuma. Eu sou limitado, eu não sei falar. Eu não vou dar conta, Senhor. Aí Deus olha para mim, em sentimento, e me fala o seguinte, realmente você não tem mesmo capacidade. Realmente sozinho você não vai conseguir. Você precisa de mim. Então deixa eu fazer. Aí eu peguei, comecei a amadurecer essa ideia. Aí eu pensei assim, então é verdade, Senhor. É o Senhor que vai fazer isso então. Quero ser apenas um mensageiro do Senhor nesse lugar. Posso ser? Pode. Amém? E aí aquela ansiedade foi embora. E aí eu comecei a buscar o Senhor. Deus, então o que o Senhor quer que eu fale? Que mensagem o Senhor quer que eu leve para mim e para a sua igreja? Irmãos, e deu tempo de eu começar a seguinte oração. Vou explicar para vocês como é que foi, como que aconteceu. De hábito, quando eu trago, às vezes, uma palavra da oferta, qualquer recado que eu vou dar, eu digo, Deus, eu comecei desse jeito, que eu possa ser um canal nas suas mãos. E eu repeti de novo para Deus. Um canal, que eu possa ser um... Só saiu essas 3 palavras. Eu não consegui falar mais nada. Depois que eu terminei de falar, a minha oração era orar, exaltar o Senhor, mas não deu tempo. Nesse momento, parado na boca, e quem começou a falar foi ele. Eu tenho certeza que foi ele, porque logo em seguida ele me levou num texto. Antes da gente ler o texto, eu gostaria que você falasse para o seu irmão assim, ó, canal. Mais uma vez, você é um canal. Você é um canal. Guardou essa palavra canal aí? Um texto bastante conhecido. Se puder colocar aqui. Lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Amém?
cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. Estando... Aleluia. Não, versículo 2. Nós vamos ler os 3. Os 4 versículos agora. Versículo 2. Vamos começar de novo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles, pousou uma. E todos ficaram cheios, diga cheios comigo, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nós vamos repetir de novo o início desse versículo. E todos ficaram cheios. Só até aí. Lembra da palavra canal? Outra palavrinha que nós vamos falar bastante é essa palavra cheios. Amém? Cheios e canal. Quando eu li essa passagem, ela é muito... E o Espírito Santo vem e batiza os discípulos em novas línguas. Ela saltou aos meus olhos. Eu já li essa passagem. Espiritual que os discípulos estavam naquele momento. A Bíblia poderia ter dito: os discípulos estavam com o Espírito Santo. Para dizer sobre o Espírito Santo que estava com os discípulos. Mas a Bíblia usa a palavra cheios. E isso me incomodou. Cheios. Algumas coisas. E comecei a entrar em um raciocínio. Espiritualmente nós podemos ficar cheios também. Assim como fisicamente. Eu queria fazer um paralelo rapidamente. Isso foi Deus que me mostrou para mim conversar com vocês, para que ficasse bem claro para a gente entender. Tá bom? Através de uma parábola bem fácil. Esse equipamento que vocês estão vendo aí é um equipamento de ar-condicionado, que estão acima de vocês. Só para resumir, dentro dele, naquela parte inferior, possui um reservatório de água, falando em uma gíria, né? Mas o nome científico é bandeja do dreno, ou bandeja de drenagem. Qual que é o papel dessa bandeja? Só para vocês entenderem, ela é como uma assadeira de bolo, com as abas levantadas, como uma assadeira e o fundo levantado. A única diferença de uma assadeira de bolo, só para ficar bem claro, é um canal que possui nesse reservatório. É a única diferença. E qual é a função deste acessório? É coletar água limpa do equipamento, isso seja grande, seja pequeno, dependente de modelo e de marca. Coletar água limpa e jogar fora ou jogar para algum lugar por esse canal. Todo mundo entendeu? Um reservatório que enche e um canal com saída. Amém? Isso é um paralelo às nossas vidas. Um outro exemplo bem claro de que nós podemos ficar cheio, mas agora fisicamente falando, é o alimento que a gente come. Não é verdade? Quando nós comemos, se você chamar eu para jantar na sua casa, você vai ver como eu vou ficar cheio. No almoço de domingo a gente fica bastante cheio. Então, quando a gente vai visitar alguém, ou quando a gente faz aquela macarronada gostosa. Então, um exemplo claro, um exemplo físico que o corpo humano foi feito para ficar cheio de algo.
cheio de alimento, cheio de água. Todo mundo está entendendo? E a gente fica cheio, e o que acontece depois? A gente também possui um canal, não possui? Nós não vamos entrar nesse quesito, vamos deixar ele quietinho, mas tem um canal, não tem? Tem. Um outro exemplo do corpo humano que a gente armazena algo, que nós ficamos cheios, é a nossa memória. Eu até anotei algumas coisas que a nossa memória armazena. A memória armazena imagens. Quem armazena imagem? Quem lembra de alguma coisa? Músicas, números e acontecimentos. Eu lembro de coisas na minha vida, se eu forçar aqui a minha memória, eu lembro de coisas de até uns 6, 7 anos de idade. Não mais do que isso. Mas já conversei com pessoas que lembram de acontecimentos ou lembranças de 1 ano de idade, até menos. Eu falo, meu Deus, é muita coisa. Então a capacidade da nossa memória de armazenar alguma coisa é muito grande. Vocês concordam? Muito grande. Então esses dois exemplos vêm de encontro a provar que o nosso corpo fica cheio, assim como o nosso espírito pode ficar cheio. O nosso corpo também é um exemplo de que nós somos e podemos ficar cheio de algo. Irmãos, pegando um paralelo, essa água limpa que eu citei, que cai em um reservatório, que representa nós, é Jesus Cristo. Essa pureza dessa água limpa, podemos definir como Jesus Cristo na nossa vida. E nós somos como um reservatório. Desculpe. Nós somos como um reservatório. E nós também possuímos um canal, assim como eu disse, que aquele reservatório tem. Mas para que eu preciso de um canal e eu sou um reservatório? Aí eu preciso entender que o canal que eu possuo serve para uma coisa. Serve para a água, serve para Jesus vir na minha vida e fazer isso daqui, ó. Ganhar um contato para alguém, para uma pessoa, para a vida da Selma, por exemplo. Então, o rio vivo que é Jesus Cristo, eu gostaria que você prestasse bastante atenção e entendesse isso. O rio de Deus limpo, a presença do Espírito Santo vem sobre a minha vida, mas não é para ficar. Ela não vem para ficar parada sobre a minha vida. Exemplo, nós vemos no culto, nós vamos sair desse culto melhores do que entramos. Quem concorda? Nós vamos sair melhores, vamos ou não vamos? Do que nós viemos. E para quê? Nós vemos em uma reunião, nós participamos de um ministério. Isso é para mostrar para alguém? Se for, a intenção está errada. Isso é para encher cada vez mais a minha vida de Deus. Toda vez que eu entro em contato com aquilo que é de Jesus Cristo, Bíblia, oração, praticar a bondade, tudo que é característico do Espírito Santo de Deus, armazena na minha vida. Assim como nós lemos que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, nós vamos ver mais para frente o resultado disso. Então é esse o sentido de nós sermos um reservatório para se encher de Deus, espiritualmente falando, só que esse canal precisa ter uma passagem. O canal precisa existir, a água precisa sair da minha vida. Eu não posso armazenar na minha vida a presença de Deus. Ela precisa sair da minha e da sua vida. Amém? Isso não pode ficar guardado dentro de mim. Não é para isso que Jesus nos chamou. Não é isso que aquele equipamento tem como função. Mas pode acontecer disso ficar armazenado na minha e na sua vida por conta de um motivo. Qual é o motivo? Se esse canal entupir, a água não sai mais. Se a sujeira tampar esse canal ou alguma outra coisa, a água não sai. Jesus não sai da minha vida. E um dos motivos que essa água não sai, que Jesus não sai, é o pecado na minha e na sua vida. O pecado tem o poder de entupir esse canal e impedir que a presença de Deus saia sobre a minha vida. Então ela fica toda armazenada na minha vida. A água não sai. O canal fecha. O pecado tem o poder de fazer isso.
Você não se sente mais disposto, você não se sente mais útil, você não se acha capaz de fazer nada para Deus. É assim que você se sente. O pecado tem esse poder de entupir esse canal. E o que acontece? Eu até anotei aqui, acontecem duas coisas, irmãos. Quando o pecado barra esse canal e a água não sai mais, acontece duas coisas. A primeira, qual que é a utilidade de um reservatório de água se for só para ficar armazenado água? Tem alguma função? Uma caixa d'água, se não tiver saída, tem função? Tem função? Não tem. Se eu sou um reservatório de Deus, assim como eu comparei, e a água não sai, ela tem função? Ela faz alguma coisa? Jesus pode fazer alguma coisa? Não também. A resposta é não também. Irmãos, e esse pecado, essa sujeira que tampa o canal de saída, ela tem um poder de estragar o que está dentro. Está todo mundo entendendo? Essa sujeira, ela tem o poder de estragar. O que acontece com a água parada na minha e na sua casa? O que a gente lembra de imediato? Dengue. E uma porrada de doenças. Gera morte, gera cheiro, gera mofo. Quem já entrou aqui algumas vezes sentiu um cheiro? Você já sentiu? Algumas vezes? Isso é por conta da água. Muitas vezes fica parada, não sai e dá cheiro, apodrece, não serve para nada. Então o pecado que barra esse canal vem contaminando a nosso interior, vem contaminando de dentro, de fora para dentro, e aí eu fico todo contaminado. Aí só tem sujeira aqui dentro. Aí quando eu vou falar com alguém, quando eu vou ministrar sobre a vida de alguém, se eu for conversar com alguém, o que vai sair? Só mau cheiro, só sujeira. Aquilo que foi feito para armazenar o fôlego de vida, para armazenar a presença de Deus, está podre. O Espírito Santo já nem tá mais, já nem consegue mais agir. Já apodreceu toda a água. Está todo mundo entendendo? Amém? Mas muitas vezes, essa sujeira que eu citei, ela não tampa de uma vez. Ela tampa aos poucos. É aquele pequeno pecadinho que às vezes eu não me conserto diante de Deus, que vai formando aquela crosta grossa. É um pequenininho aqui, é um pequenininho amanhã, é um pequenininho mais para frente, e quando eu vejo, já está totalmente entupido esse canal. A presença de Deus começa a ter dificuldade para sair, com essas pequenas sujeiras que vão formando, porque o canal é desse tamanhozinho. O reservatório é bem grande. Aonde coleta a água é bem grande. Espírito Santo de Deus, se você desejar realmente fortemente a presença do Espírito Santo, ele vai vir sobre a sua vida. Ele vai vir. Ele é fiel e justo. Quando você crê, ele entra em intimidade com você. Ele está do seu lado. Mas para sair, o reservatório é desse tamanho. Ó. É bem menor a saída do que a entrada. Por isso que o policiamento na saída é muito maior. Essa manutenção tem que ser feita diária. O meu conserto com Deus tem que ser feito no dia a dia também. A sujeira ela vem no dia a dia. E por que a limpeza é depois de um mês? Por que a limpeza tem que ser depois de 6 meses? Por que tem que ser depois de um ano? Eu vou te contar o que acontece quando se demora muito tempo para limpar um equipamento desse tamanho. Sabe o que tem que fazer? Você tem que vir 2 cabra forte, né, Sérgio? Eu e Sérgio, 2 cabra forte. Espiritualmente, né, Sérgio? Só se for. Tem que vir 2 cabra, retirar ele totalmente de lá, pôr no chão, desmontar peça por peça e fazer uma lavagem com uma lavadora de alta pressão. Senão não presta, senão não limpa, senão não fica bom. Semelhante à minha vida.
Amém? Tá todo mundo entendendo? Amém? Irmãos, aí você deve estar se perguntando, mas Jean, eu oro, eu leio a Bíblia, eu venho nos cultos, eu venho aos cultos de quinta, aos cultos de domingo, eu entro na presença de Deus, Deus fala comigo, eu estou cheio do Espírito Santo, eu creio nisso. Só que você se pergunta, mas eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, eu acho que eu não tenho condições, mas eu busco. Eu sou um reservatório cheio de Deus. Estou com um canal limpo, eu limpo todos os dias. Eu me purifico, me santifico diante de Deus. Irmãos, nós vamos ler agora. Deixa eu ver, deixa eu não me perder aqui. O que aconteceu com Pedro depois que ele estava cheio do Espírito Santo? Depois que acontece o versículo 4 que nós lemos, após o batismo do Espírito Santo, alguns irmãos, até mesmo judeus e povos de outras nações, começam a falar que os discípulos estavam embriagados. Onde já se viu o que aconteceu com eles, não entenderam o que estava acontecendo. Isso acontece muito. As pessoas não entenderam que o Espírito Santo estava sobre eles. Então, Paulo, eu até anotei, Paulo prega do versículo 14 ao versículo 41. Isso é o que a Bíblia diz. Mas eu creio que Paulo pregou por um longo período. A Bíblia só menciona esses versículos. Mas, falei Paulo, né? Pedro pregou por um longo tempo. E Pedro exortava. Pedro estava exortando aquele povo. Falando que eles precisavam se consertar diante de Deus. Assim como nós estamos falando essa noite. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. Nós vamos ler agora, você não precisa abrir. Se eu acho rapidinho aqui. O que aconteceu com aquele povo depois da pregação de Pedro. Opa. Amém? Acompanhem aí comigo, não precisa abrir não. Versículo 37 em diante. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você não vê em outra passagem dizer a mesma coisa. Após o batismo do Espírito Santo, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, a tal ponto que em uma pregação se arrepende 3.000 almas. Humanamente isso é possível acontecer? Não acontece, é muito difícil, não é verdade? Então, irmão, quem vai fazer na minha e na sua vida, eu preciso me consertar diante de Deus para que Deus possa fazer. Eu preciso estar cheio para que aquilo que Deus planejou na minha e na sua vida aconteça. Que eu, assim como eu li no começo, e você possa ser usado por Deus. E eu e você possa ser um reservatório cheio da presença dEle e estejamos com um canal limpo para que a presença dEle também possa sair. Você deve estar se perguntando, mas eu não sei falar.
que eu faço? Irmão, você quer um exemplo simples? Você está cheio do Espírito Santo. Você quer um exemplo simples de evangelismo? E muitas vezes a gente não se dá conta. Um detalhe bobo. Isso é simples. Sabe a hora que você está varrendo a calçada da sua casa? Varre a calçada do vizinho também. Dá uma de doido e varre a calçada do vizinho também. Você não precisa ir até na esquina, não precisa ter na outra esquina. Mas vai com a vassoura um pouquinho mais para o lado. Você imagina se o seu vizinho chega e pega você varrendo a calçada dele? Primeira coisa que ele vai fazer. Aí ele vai contar para alguém. Ele vai entrar para dentro da casa dele, se a esposa estiver lá, ou o filho, ou alguém. O vizinho está varrendo a calçada da casa aí, ó. Será que ele está bem? O vizinho está varrendo a calçada. Se você for uma pessoa do jeito que eu vou falar, ela vai falar assim, ele derrubou alguma coisa lá, com certeza ele sujou a calçada, por isso que ele está limpando. Ou, se você não for essa pessoa, eles vão falar assim, ele é crente. Crente é assim mesmo. Crente faz bondade. Crente faz essas coisas. Crente é bobo mesmo. Crente gosta de fazer essas coisas boas para os outros, assim. Crente é desse jeito mesmo. Percebeu, irmão, como é uma coisa simples? Você não precisa de um anjo aparecer do seu lado. Foi um evangelismo ou não foi? Quem acha que foi? Ele já vai passar a te olhar diferente. Eu vou dar outro exemplo, só que isso aconteceu comigo. Nasceu a minha sobrinha, chama Sofia. E aí eu fui visitar a minha irmã e meu cunhado, que eles estão morando agora num apartamento. Eles sempre moraram em casa. Aí eu fui visitar eles. Eles não são evangélicos. Aí chamaram nós para almoçar, e eu já vi a criança e tal. E eu lembro que ela ia fazer uma intervenção médica, alguns dias mais para frente. Nós não fomos lá por isso não, nós fomos lá almoçar. Aí nós comemos, minha prima Daiane, a dançarina, a que dança, é minha prima, foi o Rodrigo, que ela ia também ver, minha sobrinha. Aí, nós almoçamos, conversamos, meu cunhado ele é muito zoador, conversa bastante, nós ali, e ele estava ouvindo, acho que era um samba, eu não lembro, não sei se era samba, alguma outra música, na televisão, colocou lá na televisão, estava ouvindo ali a música dele, então nós estávamos na casa dele, comendo a comida dele, a autoridade era dele. Vocês concordam? Nós estávamos lá de visita. Mas eu deixei de honrar a Deus? Eu estava honrando a Deus. Só que eu estava no terreno dele. Aonde que eu quero chegar com isso? Você não precisa chegar em lugar nenhum querendo dominar o lugar. Não, tira essa música. Eu não ouço essa música aí vai te levar para o inferno. Ou essa música aí, não tem nada de bom, nossa, tira isso aí, para de tomar essa cerveja, vamos para a igreja, para com isso. Essa pessoa vai vir para a igreja? Não vai, né? Vai ser mais difícil. Então nós estávamos num terreno que não era nosso, não era propício, não era um culto que eu estava. Mas nós estávamos ali, na medida do possível, honrando a Deus. Não deixamos de servir a Cristo ali. De repente, conversa vai, conversa vem, ele falou assim, nossa, vocês não escutam essas músicas, né? Nossa, desculpa, o que vocês querem colocar? A hora que ele falou isso, meu espírito fez assim, yes! Ponto para nós. Tem uma música muito legal aí, um cara canta, põe aí, Deus da minha vida, põe aí. Aí digitou lá, não conhecia, não sabia onde que ia cair. Digitou lá, Deus da minha vida. Caiu Thales Roberto, e ele já começou. Aí começou o clipe da música, né, tocar a música, e aí começou. Deus da minha vida, fica comigo, só a tua casa mora em mim. Nossa, que música bacana, gostei. Aí começamos a contar a história de quem era o Thales, a história de vida dele.
Aí a gente falou mais umas outras músicas, aí a gente foi se empolgando. Quando a gente se deu por conta, quem estava dominando o lugar? O louvor. Tinha mais pessoas no lugar, não era só a gente. Tinha mais um outro casal. O louvor passou a dominar e todo mundo, aquilo que poderia ter virado um deboche, virou algo sério. E as pessoas começaram a perguntar sobre o fulano, começamos a surgir vários assuntos sobre o meio evangélico, sobre igreja, e aí a conversa tomou um outro rumo. Alguma coisa foi imposta por nós? Eu falei que precisava tirar? Está todo mundo entendendo? Irmãos, depois de um tempo, o louvor continuou, depois ele mudou de música. Mas a marca tinha ficado. A presença de Deus tinha ficado. Isso para mim é o que mais importava. Como se não bastasse, a gente estava saindo para ir embora, aí o pessoal falou assim: sua sobrinha vai fazer uma intervenção médica daqui a alguns dias. Faz uma oração para ela. Aí meu espírito não fez assim. Aí meu espírito fez assim: yes! Aí ele pulou de alegria. Aí ele não comemorou só um pouquinho. E eu fazer uma oração? Não, imagina. Aí minha mãe falou assim, minha mãe estava lá: não, faz uma oração para sua sobrinha, você tem que fazer uma oração. Tinha um monte de gente, muitas pessoas lá. Eu falei assim: não, ela deve estar dormindo, descansando, vamos embora. Aí eu dei até um charme, né? Deu até uma valorizada aí, né? Ué, então vamos lá. Só que tem um porém. Vai todo mundo e todo mundo vai orar. Senão não vou. Tá bom, vamos todo mundo. Aí todo mundo se amontoou no quarto. E ela estava deitadinha lá. Aí nós chegamos. Aí eu iniciei a oração. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante da presença do Senhor a vida da Sofia. E eu creio que ela veio à existência nesse mundo pela sua autoridade. Já declaro de imediato que ela vai te conhecer e vai servir ao Senhor. Em nome de Jesus, que essa intervenção médica seja feita pelo Senhor. Envie anjos naquele lugar. Prepare tudo, Senhor, com muito carinho e muito zelo. Guarde essa família e declaro sobre essa família a proteção do seu Espírito Santo. E eles, ó Deus, te conhecerão verdadeiramente através da vida dela. Amém. Tá todo mundo entendendo? E aí eu saí muito feliz de lá. Muito feliz. Eu saí, depois eu cheguei na minha casa e falei: Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Fui eu que fiz? De maneira alguma. Eu apenas fui o que naquele lugar? Canal. Apenas canal. É só isso que você precisa lembrar. Você precisa estar cheio de Deus e ser um canal. Limpo. Porque a qualquer momento essa água precisa sair. E um canal, ele liga dois pontos. Amém? Todo mundo entendendo? Eu não sei aonde você pode pisar, o círculo de amizade que você tem, como que é no seu trabalho, como que é no seu dia a dia, no seu cotidiano. Mas eu saio da minha casa lembrando dessas duas coisas. Eu preciso sempre estar cheio e ser um canal na vida de alguém. A oportunidade, ela vai aparecer. Deus coloca as oportunidades. Não precisa nem de você orar pedindo. Se você fazer uma autoavaliação da sua vida agora, em 2 minutinhos você consegue descobrir quantas pessoas passaram pela sua vida, pela minha e pela sua vida, que você tinha a oportunidade de ser canal. Amém? Bom, já vou encerrar. Eu gostaria que você ficasse de pé.
levantasse sua mão de novo nessa posição, ó.